Você sabe quando você sente aquele peso no coração, como se algo dentro de você tivesse errado, mesmo que ninguém tenha percebido? Muitas vezes a culpa, ela não vem dos grandes pecados, mas daquelas pequeninhas falhas, sabe? Aqueles pequenos erros, atitude que a gente tenta esconder. Então hoje a gente vai abrir a palavra de Deus e a gente vai ver que nada escapa à santidade de Deus e que ao mesmo tempo também nada escapa da sua graça. Então nós vamos mergulhar nesse vídeo em Levítico capítulo 5, que é um capítulo que fala sobre pecados pequenos ou pecados ocultos e sobre como Deus também ele quer nos ensinar a confessar, a corrigir e receber o perdão dele também. Então aqui a gente vai ver confrontos, só que também uma promessa. A restauração é possível. Deus ama perdoar. Deus é um Deus de perdão. E se você gosta de estudar a Bíblia, se você ama Deus, Jesus, você gosta de fazer isso de forma prática, de uma forma aplicável na sua vida, já deixa o seu like aqui, se inscreve no nosso canal e compartilha esse nosso vídeo. Contextualizando rapidamente, o povo de Israel, ele vivia num sistema de sacrifícios, né? Onde cada falha, cada pecado tinha consequências, mas também tinha o quê? Tinha um escape, tinha uma saída, que era a confissão e a oferta. E Levítico 5 nos mostra que até o pecado oculto ele tem peso, mas também que a graça de Deus sempre esteve disponível. Então nós vamos ler aqui e comentar alguns versículos. Já começamos aqui no versículo 1, eu separei aqui de amarelo na minha Bíblia, que fala do silêncio que pesa, né? E diz assim, ó: se alguém pecar, porque tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, né, e se omitiu, ou seja, não declarou, vai sofrer as consequências da sua iniquidade. Então aqui o que acontece? É que Deus, ele nos confronta. Não dizer a verdade é pecado. Às vezes a gente pensa assim, não falei nada, então eu não fiz nada de errado. Não, não é assim não. Deus vê aquilo que está guardado no seu coração, é pecado por omissão. Ou seja, aplicando na nossa vida, será que nós estamos guardando silêncio por medo? Algum silêncio por conforto, por orgulho ou por covardia? Deus nos chama a coragem, a viver com integridade e transparência. Quando a gente confessa e fala a verdade, a gente começa a experimentar a liberdade real. A gente não pode ser omisso. E dando sequência, então, no versículo 4, olha aqui o peso das palavras. Se a omissão tem poder, a palavra mais ainda, né? Você já percebeu como que uma palavra impensada ela pode machucar, pode traumatizar e trazer até consequências espirituais graves? Olha o impacto de você jurar por algo. Aqui fala isso, ó. Se alguém impensadamente jurar, ou seja, abrir a boca e falar algo, fazer algo bom ou mal, em qualquer assunto que alguém possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, quando o souber, será culpado. Ou seja, Deus nos mostra que as palavras faladas sem cuidado têm peso, têm consequência. Não é só o que a gente faz, mas o que a gente diz, sobretudo. Pode gerar culpa, pode trazer condenação, pode matar uma pessoa. Ou seja, antes de falar, pense. As minhas palavras, elas estão trazendo vida ou morte? Elas estão trazendo peso, estão trazendo alegria. A Bíblia nos lembra sempre, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Falar sem pensar pode nos afastar da paz de Deus, pode ferir pessoas, pode traumatizar, gerar crenças negativas. Então, a palavra tem muito poder. E aí, dando sequência, a gente vê no verso 5 que ele aponta também para o poder da palavra, mas no sentido da confissão. Quando a gente usa a palavra confessando, traz o caminho da liberdade. Diz assim, vou ler para você tudo. Ó. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou, ou seja, vai abrir a boca agora para confessar. Gente, a nossa língua é um conector do nosso mundo com o mundo espiritual. Aqui no versículo 5, Deus diz que Deus não quer nos esmagar com culpa. Ele quer que a gente admita o erro e se aproxime dele. E confessar é o primeiro passo para receber a graça e receber o perdão. Ou seja, se você está carregando culpa hoje, a Bíblia ela não te condena, ela vai apontar para Cristo Jesus e para a confissão sincera. No Novo Testamento tem trechos falando da confissão também. Isso é como abrir a porta e deixar Deus entrar e limpar aquilo que está pesado. Então, quando você confessa, você abre para uma limpeza geral de Deus, de Cristo. E o verso 10
fala do perdão. Existe o perdão real desde aquela época, né? Depois de confessar vai acontecer o quê? Aqui vai dizer, no versículo 10. O sacerdote, então, oferecerá a outra ave como holocausto, de acordo com a forma prescrita, e fará propiciação em favor dele pelo pecado que cometeu, e ele será perdoado, gente. Então aqui está a boa notícia, é perdão garantido. Deus, ele sempre vai oferecer uma opção de restauração e restauração completa. Então não importa o tamanho do pecado, Deus quer transformar a sua vida, Ele sabe que você vai falhar. E hoje isso nos lembra o quê? De olhar para Jesus, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote perfeito, aquele que ofereceu e oferece pecados sem limites. Então confesse, se aproxime e experimente na sua vida a paz que só Deus dá, aquela paz que excede a todo entendimento. Então, Levítico 5, um capítulo realmente formidável, ele nos ensina que até os pequenos pecados e os silêncios, eles são vistos por Deus. As palavras impensadas e os erros voluntários, eles podem nos afastar, mas a confissão, ela nos restaura. Então, Deus, ele não quer nos punir, como muita gente acha. Ele quer nos libertar através do perdão. Ele quer que a gente seja livre, feliz. Então, se você hoje está carregando peso, Deus quer te ajudar a te libertar desse peso. Faça como o texto ensina, então, confesse, se aproxime de Deus e receba a sua graça. E não se esqueça, falando em graça, o 5M, gente, é de graça. E é uma graça também, todos os dias, às 5 horas da manhã, um grupo se reúne no Brasil, fora do Brasil, onde eles se entregam, onde eles oram um pelos outros, confessam pecados. É uma maravilhosa oportunidade de começar o dia bem cedinho na presença de Deus. E se essa palavra ela tocou o seu coração, comente aqui embaixo com muito entusiasmo. Eu escolho viver no perdão de Cristo. Curta o vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem, alguém que você ama, alguém que está com o perdão preso, alguém que está se sentindo carregado, porque essa mensagem tem esse objetivo de trazer luz, de trazer liberdade e tirar todo o jugo. E lembre-se, Deus quer que você viva assim, livre de culpa e cheio de paz.